Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Não tenho muito para falar. Eu conheço a igreja aqui da época de adolescente, então você já tira daí que tem alguns... Talvez algumas pessoas eu conheça, alguém me conheça, sei lá. Mas a gente já deve ter se visto. O César e a Thalita eu sempre vejo. O pastor Joel vejo bastante. O Mateus, que é filho do pastor Joel, namora a Camila, a nossa filha. Então a gente tem uma proximidade. Fui ovelha do pastor Joel lá na Igreja Batista do Marapé, aluno lá no seminário também. Eu tenho boas lembranças da igreja daqui de Cubatão, de quando eu era da primeira de Santos. Puxa, foram as melhores partidas que eu fiz no Jobal, foi contra a igreja de Cubatão. Eu jogava no gol, né? Só tomava um monte de bombada dos caras, mas eu ia bem, até que fui bem em algumas partidas lá. Mas foram as melhores lembranças, mas fico muito feliz assim de estar junto com os irmãos. E sempre que, como o irmão disse aqui, né? Sempre que eu creio que Deus convoca a gente para ser o orador, para prestar o serviço da palavra, que cada um de nós tem o serviço, o dom que Deus deu, a diaconia que o Senhor deu, é assim que a palavra ensina para a gente. Para mim é sempre um grande desafio, talvez seja uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque primeiro passa na minha mente assim, por que eu, né? Por que não outro, né? Eu me conheço, eu sei as minhas limitações, as minhas dificuldades. Talvez tivesse alguém melhor, né? Alguém mais dedicado, alguém mais consagrado, mas eu creio que tenha sido o Senhor. E o outro grande desafio não é apenas expor as palavras, o conceito, a doutrina bíblica, o ensinamento correto, mas o que a igreja, o que o corpo de Cristo de fato precisa ouvir. Se a gente cantou rompendo em fé, esse negócio funciona assim, né? Funciona na base da fé. Muito mais na fé do que na lógica, na oratória, nos recursos de interpretação, seja lá o que for. É desse jeito que funciona, é desse jeito que tem que funcionar. E aí, durante essa semana, eu estava lendo lá o livro de Juízes. Aí teve uma passagem, deixa eu só arrumar aqui, que eu sou atrapalhado mesmo, irmão, peraí. Pronto, obrigado, irmão, já deu aqui. Obrigado. Aí teve uma passagem que me chamou a atenção, não é dela que eu vou falar, mas o que me destacava, o que saltou aos olhos, é que o texto lá do período dos Juízes, que é um período lá do Antigo Testamento, ressaltava que o povo de Deus, o povo israelita, nutria em seu meio, em seu ambiente, no seu habitat, no seu dia a dia, no seu modo de viver, uma prática de vida que era asquerosa aos olhos de qualquer um. Então aquilo me incomodou bastante. E aí eu pensei numa mensagem baseada nisso, mas lá a partir do Novo Testamento, do livro de 1 Coríntios. Mas aqui eu entendi que eu tinha que pregar outra coisa. Eu vou pregar outra coisa, certo? 1 Coríntios também, só que capítulo 13. A gente também vai passar por isso, mas eu creio que é isso esse tema aqui que Deus quer falar para a gente. Conversar um pouco sobre maturidade cristã, os pilares da nossa maturidade cristã, né? O apóstolo Paulo coloca isso de maneira bem interessante, né? 1 Coríntios 13 todo mundo conhece, né? A passagem do amor, né? Quando a gente quer definir o amor, a gente já vai lá, 1 Coríntios 13. Tem poemas, músicas evangélicas, músicas seculares e baseadas em 1 Coríntios 13. A gente intitula esse capítulo a gente toma esse capítulo para intitulá-lo como aquele que define o amor, mas eu gosto de observar 1 Coríntios 13 à luz da realidade do que motivou Paulo a escrever a carta aos Coríntios. Então 1 Coríntios 13,
13. Eu vou ler, a minha versão é NVI, tá bom, irmãos? Então, se você tiver uma versão diferente, eu acredito que esse versículo não seja tão diferente, né, em todas as traduções que a gente tem. Então diz assim o texto: assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu queria que você abrisse comigo Colossenses 1, Paulo escrevendo também. Colossenses 1, de 3 a 5, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Tessalonicenses 1, a partir do verso 2, diz assim, é só você virar a página, você já está em 1 Tessalonicenses 1. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você percebeu, nas 3 cartas que nós lemos, Paulo destaca aquilo que ele entende que é o pilar da vida cristã: fé, esperança e amor. Vamos orar. Senhor, nós queremos que o Senhor é soberano, como nós cantamos, que o Senhor conduza a nossa vida. Nós queremos que o Senhor nos trouxe do reino das trevas para o reino da luz. Nós queremos que o Senhor iluminou na nossa mente, nos nossos olhos, ou trouxe a nossa mente aos nossos olhos a luz da graça salvadora pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E queremos que o Senhor se manifesta na nossa vida de diversas formas, demonstrando o seu amor. E queremos que este culto que nós te prestamos, o Senhor está recebendo, está se agradando do nosso coração, está falando conosco, e pedimos, ó Pai, que o Senhor, pelo poder do Espírito, e não pela ordem das palavras, pela maneira que as palavras serão colocadas, ou pela retórica, ou seja lá o que for, mas que pelo teu poder, Senhor, o Senhor nos pastoreie neste momento pela sua palavra, que é inspirada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Fé, esperança e amor. Eu lembro quando eu era pequeno, menor em todos os sentidos, tanto de tamanho quanto de idade, mas eu ainda eu lembro do Jimmy Swaggart. Eu não era crente, mas eu via pela televisão. Eu achava aquilo diferente. Eu lembro que a minha avó, que era da primeira igreja batista de Santos, me falava muito sobre Jesus. Eu não ia na igreja. Ela me levou uma vez até para assistir o Luiz de Carvalho, faz tempo, né? Mas foi jóia aquilo, eu devia ter uns 7 anos de idade. Aquilo me tocou naquele dia, mas eu ainda não comecei a igreja, não foi nessa vez. Mas eu me recordo assim, que quando se falava de igreja batista, de Jesus Cristo, até os filmes mesmo na televisão que me tocavam, eu percebi que alguma coisa era diferente, de fato, de outras ideias, ainda que pequena, a gente podia compreender, religiosas que se falavam. Então falar que era crente tinha uma identidade, era mais ou menos parecido com aquilo que o Jimmy Swaggart fazia, era mais ou menos parecido com aquilo que eu vi um dia lá na Igreja Batista, quando fui ver o Luiz de Carvalho. Eu tenho um amigo, irmão também, na fé, hoje inclusive ele enfrenta uma luta muito grande, ele, como a gente cantou, ele está atravessando uma luta de fé mesmo, um câncer na cabeça,
mas está firme lá, não reclama. Mas eu lembro que nós éramos adolescentes, eu saía da escola, o papo era assim: televisão é de Deus ou é do diabo? Isso é de Deus ou é do diabo? Não, era uma conversa assim bem simples. Para quem não, para mim, menos que iniciante ainda no Evangelho, estava tendo algum contato com as coisas do Evangelho, mais por uma herança familiar. E de outro lado, por ele que tinha uma herança espírita e aí por fora. E depois de um tempo na igreja, eu notava assim, quando eu me converti, o que eu via na igreja era muito diferente do que eu via em outros lugares. As músicas tocavam com a gente, aquilo, puxa, eu nunca tinha sentido um negócio daquele. Quando o pastor ia pregar, a primeira vez que eu fui no Instituto de Inverno, pastor Josué Martins, eu lembro disso até hoje. Aquelas palavras pareciam que eram dirigidas para mim. As músicas, como eu falei, eram diferentes. A nossa energia, né, falando a nossa palavra de hoje aqui, era tudo bem diferente. Então, por um bom tempo, e isso ainda caracteriza a gente como cristão. Mas de uns tempos para cá, a gente começa a observar que muita gente pegou a nossa cara, vamos dizer assim. Então, se antes a gente dizia assim, vai lá na igreja evangélica, que a palavra lá é diferente, que a música lá é diferente, parece que estão falando para você. Hoje a gente pode olhar pela televisão e ver que tem outros segmentos religiosos que fazem muito parecido. Tem gente boa, tem gente séria que faz ação social, tem gente séria que canta música que, se você não vê o emblemazinho de onde é extremamente parecido. Tem gente que bate na nossa porta não com um livro desse tamanho, mas com um desse, assim, um vermelhinho, ou seja lá de que outra cor que for, e começa a falar para a gente de religião, e se a gente não souber, aquilo parece que é de Deus mesmo. E hoje a gente olha na televisão, vamos dar o nome aqui aos bois, né? Um dia eu vi um programa, salvo engano, de algum segmento que crê na reencarnação, por aí. Mas era muito parecido. As pessoas tocavam, os que cantavam se sentiam sensibilizados, choravam ali, puxa, parece a gente lá na igreja. Não é verdade, irmão? Se você ligar a televisão, você vê os canais, é tudo muito parecido. Eu fiquei pensando assim, o que será que faz a diferença, né? E mais ainda. Aí pensando só na gente, no nosso arraial aqui evangélico, vamos dizer assim, cristão, eu dou aula eu trabalho com os jovens na igreja. Eu comecei a perceber que os jovens da igreja sabiam mais as músicas que a gente canta do que a palavra que a gente crê. Sabia um monte de coisa de cor, mas não sabia, por exemplo, onde estavam as passagens que eram cantadas. Um exemplo simples. Eu via jovens, pessoas mais velhas, eu mesmo, pessoas se emocionando no momento de missionário, no momento de louvor, mas ao mesmo tempo, alguns, ao mesmo tempo que isso ocorria fora da igreja, não havia generosidade em ajudar alguém que precisava, como diz em Tiago, né? A verdadeira religião é guardar-se da incorrupção, da corrupção do mundo, ajudar pobres e viúvas. Então, ao mesmo tempo que a gente vê gente sensibilizada na igreja com todas essas coisas, a gente vê pouca gente viver nessa religião mais a fundo, né? Então, Deus trouxe isso à luz numa aula do seminário, numa das aulas. O professor Átila, numas aulas, tocou no assunto e Deus foi aprofundando isso no coração, e foi rasgando o coração, desnudando um monte de verdade, a maneira da gente viver. Então, à luz do apóstolo Paulo, a gente percebe através desses textos que o pilar
da vida cristã? Fé, esperança e amor. Então, qual a pergunta que eu tenho que me fazer para saber se eu estou crescendo, se eu estou firme na igreja, na fé? Eu posso vir na igreja de domingo de manhã, posso vir na igreja domingo à noite, posso vir na igreja quarta-feira. Isso pode ser, sem a menor sombra de dúvida, uma grande evidência, e acredito que na maioria dos casos é assim mesmo, de uma boa vida com Deus, uma vida saudável com Deus. Mas existem pessoas que fazem todas essas coisas, mas continuam crianças na fé. A gente pode fazer tudo isso e continuar criança na fé. A gente pode fazer tudo isso e continuar, por exemplo, tendo atitudes imaturas como fofoca, facção, falta de generosidade e seja lá o que for. Então não combina. Às vezes a gente pega, devo ter uns 25 anos de igreja por aí, mas eu percebo, eu olho para mim mesmo. Eu sei que quando eu discuto com algum irmão, se vão me dar oportunidade para tocar naquele domingo ou não, e aquilo me deixa com me deixa um pouco alterado, é maturidade da minha parte, falando de mim mesmo. Mas como é que a gente pode perceber se a gente cresce ou não cresce? A partir disso que Paulo está falando: fé, esperança e amor. Vou falar um pouco mais a respeito disso. Eu disse no começo assim, que eu acho muito interessante pensar no texto de 1 Coríntios 13, a partir da realidade lá da carta aos Coríntios. A igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. 3 anos depois ele escreve a primeira carta, respondendo um monte de questionamento que os nossos irmãos lá do passado, daquela localidade, tinham em relação a vários assuntos, principalmente porque era um povo que precisava romper com a vida pagã que tinha. Não eram pessoas que conheceram a Cristo e precisavam melhorar, não. Aquela era uma igreja iniciante. Eram pessoas que tinham um estilo de vida pagão, de viver, e precisavam romper com aquilo. Então ele escreve, por exemplo, ele começa a carta falando umas coisas muito legais. No capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: pois nele vocês falam de Cristo, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Puxa vida, isso é fantástico. É a igreja que a gente sonha, né? Todos os dons espirituais. Dá essa ideia mesmo, né? Enriquecimento em toda palavra, supridos em toda palavra, todo conhecimento e todos os dons espirituais. Não faltava nada para eles. Todos os irmãos envolvidos, todas as pessoas trabalhando, tudo isso é o que acontecia. É a cara da igreja de Coríntios. Pessoas que tinham acabado de vir do paganismo, mas tinham esse afinco, esse apego com a vida cristã, com essa mudança de vida. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 3, só citando, irmãos, para a gente ter uma ideia assim em geral, no capítulo 3 ele escreve assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, apesar de terem todos os dons. Não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Por quê? Aí diz: de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, que nem no tempo de Juízes, que eu falei a historinha aqui no começo. Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, embora sejam irmãos, embora fossem irmãos. Pois alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. Lá no capítulo 1 fala isso. Ainda bem que sobravam alguns que ainda tinha um grupo que dizia: nós somos de Cristo, né? Já pensou se Cristo não tivesse nisso, né?
Paulo, Cefas, Apolo, ainda bem que tinha um grupo lá que dizia que era de Cristo. Divisão. Capítulo 5, olha só que interessante, ó. Se no 3, se ele começa 1 dizendo, é uma igreja que tem todo o conhecimento, toda a palavra, não falta dom espiritual. No 3 ele começa a ver uma outra realidade que existe na igreja, que são crianças, porque há divisão, porque há inveja. E no 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, um enteado tendo relações sexuais com a sua madrasta. É isso. É isso. A igreja que tinha todos os dons tinha isso. Depois ele fala acerca de julgamento, ele vai falar acerca de irmãos que acionavam outros irmãos na justiça, irmão que entra com ação na justiça contra irmão. Eu sou testemunha disso, é minha profissão, sou advogado, e vejo gente que é crente entrando com ação judicial contra irmão que é crente, porque a gente não consegue resolver os nossos conflitos. Capítulo 5 e 6 fala disso. Se você quiser saber como trata, depois você lê lá, você vai ver. Mas é diferente do que muita gente faz. Fala sobre as comidas que são sacrificadas aos ídolos, fala sobre a ressurreição no capítulo... Obrigado. Já está... Olha, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Fala sobre essa questão da imoralidade, como eu disse, e lá em Coríntios era extremamente interessante, porque o povo da igreja, como disse, tinha vindo do paganismo. O costume deles era se envolverem no culto da deusa Afrodite. Existe até hoje lá, na Acrópole existe ainda, em Atenas existe o templo. No templo de Afrodite em Coríntios existiam 1000 mulheres que eram prostitutas cultuais, sacerdotisas que se prostituíam. Então essa turma aqui da igreja, antes de se converterem, era só chegar lá e tinha alguma relação imoral com qualquer uma daquelas mulheres, como se fosse um culto pagão, prestando culto. Então é interessante a gente pensar que esse é o capítulo 13, nasce em torno de tudo isso. Então se ele começa lá, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê os meus bens aos mais pobres, ele tem isso em mente. É uma igreja que tem tudo, mas ela tem problemas, falta amor para esses irmãos. Eles precisam crescer no amor, ainda não amadureceram nisso. A conversão deles foi algo extraordinário, mas precisa romper com a vida velha. E a gente sempre é levado para essa zona de confronto. A gente cantou isso aqui, né? Nós cantamos. E é uma realidade nossa como cristãos, né, irmãos? O homem velho, o homem novo, aqui nós nascemos de novo, mas a todo tempo, a todo momento, nós somos levados para uma zona de confronto espiritual. O tempo todo, não tem trégua, é o tempo todo. É contra o mundo, é contra os meus desejos, é contra tudo isso. É por isso que o apóstolo fala: fé, esperança e amor. Mas quando ele fala fé, o que será que o apóstolo Paulo tem em mente? Que fé será que o apóstolo Paulo tem em mente? Será que aquela fé salvadora, aquela fé para os milagres? Se a gente ler as cartas de Paulo, tem várias ocorrências da palavra fé associada com algumas coisas assim muito interessantes. Ele fala de crescer na fé, crianças na fé, obediência à fé, não só obediência às regras, mas fala de obediência à fé. Mas o que me chama muito a atenção é Romanos 1, 16 e 17, que ele diz assim: a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, do começo ao fim, através da fé. O grande exemplo que ele tem na mente dele é Abraão, um homem que, apesar a gente sabe disso, das circunstâncias desfavoráveis, acreditou, deu crédito às palavras que Deus
lhe tinha dito. Então, o que ele tem em mente quando ele fala em fé é o relacionamento com Jesus Cristo. É o relacionamento com uma pessoa. E isso faz toda a diferença. Porque ele entende assim: Cristo levou minhas culpas. Eu não sou aquele sentimento de punição, aquele sentimento de erro. Cristo levou a minha culpa, Ele morreu por mim naquela cruz. E a cruz é fundamental na pregação do apóstolo, e é fundamental para a gente. Cristo levou a minha culpa na cruz. A manutenção da minha vida cristã eu não faço sozinho. A gente comete um grande erro, sabe, irmãos? E eu creio nisso sim, porque está na palavra. A gente comete um grande erro. Quando a gente se converte, a gente fala assim: a salvação é de graça. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso crer. A palavra de Deus, quando fala de santificação, diz: sede santos, porque Ele é santo. Mas Romanos, o capítulo 13, ou melhor, capítulo 8, versículo 13 de Romanos, está registrado que nós somos santificados pelo Espírito. Aquele que pelo Espírito mortifica a sua carne vive. É pelo Espírito Santo de Deus que a gente anula o poder do pecado que habita em nós, que diz no capítulo 7. Romanos 8 é muito interessante. Deixa eu dar uma passadinha só para falar disso. Romanos 8:8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tá joia? A gente tem isso bem claramente. Quando a gente pensa no oposto dessa realidade, a gente pensa assim: bom, se o texto está dizendo que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, então o contrário deve ser: quem domina a carne agrada a Deus. É aí que a gente erra, porque o texto diz assim, ele continua da seguinte forma: entretanto, versículo 9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, e o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, e habita em todo crente, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que o texto ensina para mim, como eu domino a carne? Isso está diretamente relacionado ao quanto eu me sujeito ao governo do Espírito Santo na minha vida. Não foi o que a gente cantou? Reina em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Esse é o reino de Deus. É interessante, né? Porque tem muito cristão, muito crente, a gente acha que a gente pode criar um monte de mecanismos de santificação para dominar aquele mal que sai de dentro da gente. Jesus ensina isso em Marcos 7 ou 8, não me engano, não lembro direito agora, mas é um dos dois. Que não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do coração do homem. A imoralidade, a impureza, a ira, lascívia, e tudo isso sai do coração da gente o tempo todo, porque nós somos pecadores em potencial. Então nós não temos artifícios, nós não temos elementos para por nós mesmos controlarmos tudo isso. É pelo Espírito Santo de Deus. Os que são de Cristo são dominados pelo Espírito. É por isso que Efésios 4:8 diz: não vos embriagueis com vinho num qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, porque por mim mesmo eu não consigo vencer o pecado que habita no meu corpo. Então, quando Paulo fala de fé, ele tem a ideia da justificação, que Cristo pagou a culpa dos meus pecados. Então, por mais pecador que eu seja, a maravilha do Evangelho é que Jesus justifica o pecador. Ele não justifica o bom, ele justifica o pecador.
E a manutenção ele faz também. Isso está ligado com o quanto eu deixo o Espírito me dominar. E quando Paulo fala da fé, ele está pensando também na redenção, na ressurreição que a gente vai experimentar. Você crê nisso, irmão? Crê que você vai ressuscitar um dia? Amém? Você já imaginou como é que vai ser isso? Não é? Ano passado eu fiquei muito feliz, que eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, embora tenha 41 anos. Eu vi o Santos ser tricampeão, né, da Libertadores. Fiquei muito feliz. Esse ano os corintianos devem ter ficado muito contentes, porque viram o Corinthians ser campeão da Libertadores. Mas nada disso se compara com o dia em que a gente vê Cristo, o dia da nossa ressurreição. Isso sem falar do dia em que eu casei. Puxa, que alegria aquilo. Quando eu vi minha filha nascer, a Libertadores fica lá embaixo comparado a isso. Mas nada disso se compara quando a gente vê Jesus. Então, quando Paulo fala da fé, ele está pensando nisso. Mas são três. A gente falou da fé. Quando ele fala da esperança, ele enxerga algumas situações. A gente podem até ser mais, mas me vem à mente pelo menos algumas. Por exemplo, a maneira que a gente lida com o sofrimento. Romanos 8, 28, está aí pertinho, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E no 29 ele fala qual o objetivo disso, para que nós sejamos parecidos com Cristo. Romanos 8,18, considero que nossos sofrimentos atuais, esse é melhor ainda, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. 2 Coríntios 4,17, 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, na visão do apóstolo, todo o sofrimento que a gente passa é momentâneo, é passageiro, porque a glória que em nós há de ser revelada, aquilo que ainda vai ser mostrado para a gente, irmãos, aquilo que a gente vê em partes, como diz o texto lá de 1 Coríntios 13, aquilo que a gente vê só um pouquinho e não consegue ver mais, e que a gente fica especulando. Uma das coisas que, na verdade, uma das coisas que a gente gosta de estudar, que crente gosta de estudar é Apocalipse, né? É uma vontade de saber o futuro, né? Mas não vai saber. É como Daniel disse, você pode discutir tudo lá, mas está selado. Está selado. A gente só vai saber no fim mesmo. Você pode fazer um monte de teoria, mas não passa de teoria. Mas a verdade é que essa glória vai ser revelada a nós. Nós vamos encontrar com Cristo. E o nosso crescimento cristão tem a ver com o quanto eu antecipo essa realidade futura para o meu presente hoje. Se eu entendo que todo o sofrimento que eu passo é momentâneo, é passageiro, será que eu posso ter uma atitude, uma postura de confiança em Deus, em relação àquilo que acontece hoje na minha vida? De confiar que Deus está me sustentando, de confiar de que nada que acontece na minha vida acontece sem o consentimento, sem o governo dEle, porque Ele é soberano sobre o céu e a terra. Que até os meus erros, que eu acho que são os meus erros, Ele tem extrema consciência disso. Já viu um exemplo interessante? Não que esteja fazendo isso de uma regra geral, mas Sansão, na história de Sansão, como israelita e nazireu, ele não podia ter outras mulheres senão israelitas. E ele pede para o pai dele uma mulher filisteia. E o pai não concorda com isso. Discorda, mas como era a vontade dele, eu não sei se ele batia no pai ou não, eu sei que o pai foi lá e fazia a vontade dele. Foi lá na casa lá da outra família, a gente lê isso lá no Juízes 13, né? Mas o pai foi lá na casa da família pedir aquela mulher para o filho dele, Sansão. Mas o texto diz que essa vontade de Deus, essa vontade de Sansão, vinha do Senhor. Porque foi através disso
que ele cumpriu o chamado na vida dele de começar a libertação dos israelitas da mão dos filisteus. Então fica extremamente claro que até aquela situação de mal moral, naquela situação específica, existia um propósito de Deus. Você não pode fazer isso uma regra para a sua vida, mas naquela situação específica foi assim. Então o Senhor é tão soberano sobre todas as situações, que eu preciso crer que Ele é soberano sobre o sofrimento que eu passo, sobre os erros que eu cometo. Ele tem noção, não só noção, Ele sabe disso. E se Ele permite, não foge do controle. Eu sei que às vezes é um jargão nosso, né? Parece que a gente sempre repete isso, mas é verdade, irmão. Aquilo que acontece com a gente, seja lá o que for, para o bem ou para o mal, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso papai, que é o Abba Pai, como a gente é ensinado a chamar, Ele não perdeu o controle. Seja lá a situação que for. E eu tenho que crer nisso. E cada vez que eu creio nisso, aí eu canto, a gente lembra daquela música, a gente vê que ela faz sentido. Cada vez que a gente vê nisso, a gente vê como a nossa fé, ela é provada. Porque fé a gente não vê, a fé é baseada na esperança. E eu creio num Senhor que cuida de mim, que cuida da minha vida, como diz em 2 Pedro 5, 8. Depois o Kleber Lucas inventou uma música assim, mas o de Pedro é mais legal. Eu tenho que crer nisso, que eu tenho um Senhor que cuida de mim, que todas as coisas, todas as coisas que acontecem na minha vida, Ele faz alguma coisa lá que eu não entendo. Às vezes a gente fica querendo entender, mas eu não entendo, que aquilo vai contribuir para que eu seja mais parecido com Jesus. Às vezes a gente fica querendo compreender todos os propósitos de Deus. Fulano morreu com este propósito, pode até ser, mas eu creio que a maior parte deles, não sei, talvez a gente não saiba. Você já parou para pensar que Jó nunca entendeu direito o que aconteceu na vida dele? O livro de Jó começa com aquele diálogo de Deus e o diabo, mas ele nunca ficou sabendo disso. Pelo menos no texto não diz. Ele só diz lá no final assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele amadureceu, cresceu na fé, mas ele nunca entendeu o que aconteceu lá entre Deus em relação ao diabo. E era esse o propósito de Deus, mas ele não percebeu. Mas ele cria na soberania. E quantas vezes a soberania é só crer, irmãos? Só crer. É que nem criança. Se a gente der de pirona para a criança, ela não sabe. A minha filha, ela não sabe. Se eu der Novalgina, se eu der Tilenol, ela não sabe que um é paracetamol, que o outro é de pirona, quantas gotas coloca, de acordo, não sabe, ela só acredita que o pai dá a coisa certa para ela e quando dá aquilo passa dor de cabeça. Por que será que quando a gente fica grande a gente fica chato com Deus? A gente quer entender tudo, todos os propósitos, todas as coisas. E não é assim, não é verdade? Quando a gente fala de esperança, a gente observa a esperança na linguagem de Paulo, a gente projeta também, como eu já falei antes aqui, quando estava falando da fé, a nossa vida futura, o nosso encontro com Cristo, que a gente não pode perder isso de vista. Mas me faz pensar também em que maneira que a gente lida com a nossa vida aqui. Quais são as minhas prioridades? Com o que eu gasto o tempo da minha vida? Com o que eu despendo a força que eu tenho? Com o que eu gasto a minha saúde? Se Cristo é minha prioridade, olha que interessante, Atos, são as palavras do apóstolo, Atos 24, a gente observa o que era a prioridade, Atos 20, verso 24, todavia, Paulo dizendo na sua despedida dos crentes de Éfeso, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Qual é a corrida, irmãos, que Deus deu para a gente? O que Deus te chamou para fazer? O que você está fazendo com o seu tempo? Você está esperando se aposentar? Você está esperando mais alguma coisa para sobrar tempo? Na palavra se percebe que Ele chamou pessoas ocupadas. Ele chamou os caras que estavam lançando rede, chamou outro que estava cobrando imposto, chamou gente ocupada.
Você vai deixar passar a vida sem fazer aquilo que Deus chamou você para realizar? Se deixar passar, com certeza, nós vamos nos sentir frustrados se for assim. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Mas vão se passar os anos. Eu quero ter um gostinho daquilo que Paulo diz. Completei a carreira, guardei a fé, e tem mais um que eu não lembro, né? São 3 coisas, né? Quem lembra? Combati o bom combate. Então, qual o combate que eu tenho combatido na minha vida? O da sobrevivência, que é o de todos nós? Eu sei que é. Eu sei que é difícil e é duro, mas o Senhor disse: buscai o reino, e as demais coisas serão adicionadas. É um adicional mesmo. É como se fosse adicional de insalubridade, adicional noturno. Ele acrescenta, ele adiciona. Por que que ele faz isso? Lá no texto diz: porque eu dei o reino para vocês. Engraçado, né? Ele deu o reino, mas ele fala para a gente pedir. E se a gente pede, ele acrescenta, porque está junto, é inseparável. A promessa é inseparável. Eu adiciono. Então, como a gente tem gastado tempo na nossa vida? Quando a gente pensa na esperança, que Paulo fala também, eu lembro assim, por fim, como a maneira que a gente encara a morte. 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição. Eram nos assuntos que surgiam naquela igreja. E toda a igreja é assim, né, irmãos? E ele diz que a morte é o último inimigo a ser conquistado. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque nós vamos ressuscitar. E nós vamos vencer o maior temor do ser humano, que é a morte. Aquilo que a gente tem mais medo, a gente vai vencer. E a gente vai ver os irmãos que já se foram, que estão vivos hoje na presença do Senhor. O texto de Hebreus 13, eu acho lindo a maneira que o autor enxerga a realidade. Ele diz que nós estamos diante da miríade de anjos, que nós estamos diante da miríade dos espíritos, falando dos irmãos santificados em Cristo. É que às vezes a gente perde essa noção, né, da realidade toda espiritual, né? A gente olha o nosso mundo aqui assim, né, esquece de olhar para o alto, né? Mas a morte vai ser conquistada. E Apocalipse diz que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Estaremos todos na presença de Deus. E a gente tem que trazer essa esperança para a nossa vida. E por fim, fé, esperança e o amor. Talvez o amor, e assim que ele termina o texto de 1 Coríntios 13, essas 3, a que fica é o amor, porque quando a gente encontrar Cristo, quando a gente estiver no céu, não preciso mais de esperança, eu já vou estar com Ele. Não preciso mais de fé. Cristo já nos tomará para si. Mas o amor sempre vai permanecer, mesmo no futuro. E quando eu penso no amor hoje, eu penso que o Novo Testamento, ou Jesus, nos ensinou que a prática do amor é uma forma de culto. Aquilo que Tiago escreve no último versículo do capítulo 1, vou até ler aqui, né? Cadê o Tiagão? Vem aqui, rapaz. Olha lá. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu já me fiz essa pergunta. Eu não sei quais são todas as viúvas da minha igreja. Eu não sei lá do Marapé. Eu não sei quais são. Eu não sei quantos órfãos tem lá. E se ele chama isso de religião, é porque tem o mesmo peso que a gente está fazendo aqui agora, irmãos, de culto diante do Senhor.
É que a gente tem muito na mente a ideia do culto parecido lá com o Antigo Testamento, né? Vai, oferece a tua oferta, o sacrifício, a nossa presença. Mas o culto racional, que fala que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, é a nossa vida. É uma vida de prática de amor. A gente, como batista, eu entendo assim que nós temos a doutrina correta, uma boa doutrina, pensamos correto a respeito dos assuntos da palavra do Senhor, mas não é isso. Eu não creio na doutrina, eu tenho que crer no Senhor, eu tenho que imitar Jesus. Se Jesus cuidava dos órfãos, Jesus cuidava das viúvas, tinha atitudes de amor pelas pessoas, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, quando o apóstolo fala do amor, com certeza, trazendo para os nossos dias aqui, eu vejo que a gente tem muito argumento, que a gente tem muita palavra, tem muito conhecimento, mas tem pouca gente que faz. E o que faz diferença é fazer. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, construiu a sua casa sobre a rocha. Muitos de nós, sem menor de dúvida, se não a vida toda, mas talvez em momento da vida, estamos construindo a nossa casa sobre a água, né? Porque ouvimos a palavra, mas não praticamos. A gente sabe como funciona, não é novidade, mas a gente não pratica. Começo do ano, na moçada lá, os jovens da igreja, poxa, queria que falasse alguma coisa aí sobre namoro cristão, não sei o que. Ela falou, o que você não sabe sobre namoro cristão? Você sabe tudo. O que alguém não sabe? O sexo é para o casamento entre homem e mulher, esse é o padrão que a gente crê. O que você não sabe? O problema não é o que a gente sabe, o problema é o que se faz. O problema é que a gente não faz, né? A gente faz errado. Então não é o saber. Não tem nenhuma novidade. Ninguém vai trazer uma palavra de outro mundo que ninguém conhece. O problema é o que a gente faz. Essa é a diferença. A gente conhece um monte de coisa da palavra de Deus. Eu sei que preciso ajudar viúvas, órfãos, ajudar os que padecem, mas às vezes eu estou mais preocupado com outras coisas. Estou mais preocupado com a minha religiosidade, quando o Senhor fala que isso aqui é religião. Quando Ele quer, na verdade, aprofundar o que a gente entende por culto. Para muitos de nós, o culto é quando nos encontramos, a nossa reunião abençoada em que sentimos a presença do Espírito. Mas quando ele diz isso, ele está falando que o culto é toda hora da nossa vida. A todo momento eu posso ser bom com as pessoas, eu posso alcançar pessoas, influenciar pessoas que não conhecem Jesus Cristo, com um folheto, com a minha atitude, uma atitude de perdão. Você já percebeu como faz diferença você perdoar pessoas? Para muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, isso é uma coisa esquisita. Perdoar. Outro dia, o que aconteceu lá em casa? Assim, tem uma moça na igreja que ela é de outro estado, ela é de Minas Gerais. E como a mãe dela tem câncer e o pai cuida da mãe, ela trouxe um irmão para Santos que tem síndrome de Down. E ela cuida do irmão. E aí teve uma irmã da nossa igreja que ajudou, várias pessoas estão ajudando, mas uma das pessoas ajudou se oferecendo como fiador do apartamento. A mulher que alugou o apartamento falou assim, mas que isso? Ninguém faz isso hoje em dia. Ninguém dá o nome para fiador. Eu sei que lá Provérbios fala para a gente não ser fiador, porque quem é fiador, na verdade, está assumindo a dívida junto, né? Mas se você tem consciência disso, se você está disposto a ajudar aquela pessoa lá, mesmo que não fosse fiador, mas foi isso que aconteceu. E o que eu achei muito legal é que a pessoa a proprietária lá da casa ficou surpresa com uma atitude simples. E o tempo todo a gente pode fazer isso, irmãos. O tempo todo a gente pode mostrar para as pessoas a luz que está dentro da gente. Sejam sal da terra e luz do mundo. Então, quando o apóstolo fala
fechando, amarrando tudo que a gente falou, quando o apóstolo fala, ele insiste nesse tripé em várias das suas cartas sobre fé, esperança e amor, é a partir daí que ele vê o crescimento dos seus filhinhos na fé. É a partir daí que ele via o crescimento dos seus filhos na fé. Eu creio que é a partir daí que a Bíblia ensina também que a gente deve fazer um check-up da nossa vida, se nós estamos crescendo na fé. E é a partir daí também que a gente pode se dispor a ajudar outros irmãos a crescerem na fé também. Porque a gente pode estar vindo na igreja, a gente pode passar tempo na igreja, mas continuar sendo criança espiritual. E se a gente continuar sendo criança espiritual, a gente não consegue entender as coisas que Deus tem para falar para a gente. A gente não consegue digerir alimento sólido. Muitos de nós queremos com certeza crescer nos propósitos de Deus, ser útil, ferramenta nos propósitos de Deus, mas se a gente não consegue nem observar aquilo que está escrito, quanto menos aquelas coisas que dependem de joelho no chão, de oração do Senhor mostrar para a gente. Fé, esperança e amor. Fica isso gravado no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Pai, a crescer com o Senhor, no relacionamento contigo, da maneira que o Senhor quer. Nos ajuda a crescer no relacionamento da fé, crendo que o Senhor está bem presente, Pai, na nossa vida, bem perto, Pai. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida, Senhor. Andar com o Senhor, Pai, assim como Enoque andou contigo, Pai, assim como Noé andou com o Senhor, Pai, ainda que fosse ainda no meio daquela geração perversa, Pai, mas nos ajuda a sermos proativos, Senhor, nesse sentido. Nos ajuda a nos consagrarmos, a irmos na sua direção e andarmos contigo, Pai, a crer no Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a praticar o amor, Senhor, a olhar o próximo, Senhor, e não ficar só nas palavras, Senhor. A partir da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em atitudes simples, Pai, mas coloque esse sentimento de amor, Senhor. Tira, Pai, limpa o nosso coração, Pai, das amarguras. Limpa o nosso coração, Pai, daqueles sentimentos ruins, de raiva, ira, descontrole que a gente tem, Pai. Tira de dentro de nós, Pai, a desconfiança ou a incerteza em relação ao futuro, o desespero que às vezes a gente tem, Pai, em relação ao nosso provimento material, Senhor. Porque o Senhor prometeu, Senhor, o Senhor prometeu que cuida de nós, Pai. Senhor, aqueles que estão tristes, Senhor, porque perderam alguém, ó Senhor, consola com as suas promessas do Evangelho, Pai, de que um dia venceremos a morte, ó Pai, que ressuscitaremos, e aqueles que morreram no Senhor se verão novamente, Senhor. Nos consola, Pai, sabendo que todo sofrimento aqui, Senhor, é passageiro, e que o Senhor tem um propósito, e cuida de nós, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a crescer em fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perceber que em cada momento da nossa vida o Senhor está presente, fazendo com que as coisas cooperem para que nós sejamos cada dia parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos salvou, que tirou a nossa culpa, que nos ajuda na nossa vida de santidade, Senhor, que nos guarda, Senhor, para que de forma imaculada, como igreja, nos encontremos contigo um dia, Senhor. Aquele que aguardamos, o nosso Maranata, aquele que esperamos. Amém. Deus abençoe, irmãos.